a gente tem que começar a conversar sobre isso. As aventuras semióticas em um ano pré-eleitoral. As aventuras semióticas em um ano pré-eleitoral. Tá? A gente vem falando já em várias lives, né? Está na hora de fazer uma síntese, porque a gente viu o caso aí do discurso do Lula na ONU, tá? Onde ele defende a soberania, foi elogiado, e de repente parece que vai sair esse encontro, né? O Trump começa a falar em química, um suposto encontro deles nos bastidores, que durou os 39 segundos, mas o suficiente para ele reconhecer que houve uma química entre os dois. Tá? A gente sabe que o Trump, né, é um agente do caos. Está aqui uma coisa bem humorada, né, o Trump como coringa, mas eu considero bem isso. Ele é um engenheiro do caos, é um agente do caos. Tá? A gente sabe que a engenharia do caos é a essência da comunicação alt-right. Tá? O Steve Bannon uma vez sintetizou bem o que é isso. Flood the zone. Flood the zone. Tá? Ele sintetizou bem numa entrevista, que significa o seguinte: você inundar a mídia com acontecimentos comunicacionais cada vez mais desconexos, como uma espécie de um jogo diversionista. Como a gente já tratou de uma live, Steve Bannon, ele tem uma péssima consideração em relação à mídia. Ele acha que a mídia é completamente idiota. Então temos que inundar a mídia com notícias as mais desconectas possíveis. Porque a grande mídia não consegue lidar com todas ao mesmo tempo. Então elas vão selecionar uma ou outra. Então, típica estratégia diversionista. Enquanto isso, a gente faz o que a gente está realmente querendo, enquanto a mídia se diverte com a nossa inundação de informações desconexas. A gente sabe disso. Tá? E o Trump, né, há um reconhecimento disso, tirou o governo Lula das cordas da comunicação. A gente sabe que desde o início do ano, aquele vídeo do Nicolas Ferreira, tá, sobre a questão do Pix, e depois, mais tarde, outro vídeo com milhões de visualizações, mais de 100 milhões de visualizações, sobre o escândalo do INSS, em que o Nicolas Ferreira aparece envelhecido através de inteligência artificial para caracterizar o aposentado explorado. O governo Lula estava nas cordas da comunicação. Tá? E, de repente, entrou o tarifaço do Trump, que deu, me parece, as armas semióticas para o Lula se levantar. O Lula se recuperou. Tá? Até o ponto, né, o ápice, é esse discurso do Lula na ONU, em que ele defende a soberania, multilateralismo, tá? E sem falar que esse discurso da defesa da soberania, o que faz? Ajudou até as esquerdas irem para as ruas, como a gente encontrou. E a gente está vendo as repercussões ocorrendo, principalmente dentro do Congresso. A PEC da blindagem foi sepultada na Comissão de Constituição e Justiça, criando uma saia justa entre as duas casas, entre a Câmara dos Deputados e o Senado, e a Câmara dos Deputados se sentindo traída, porque o Alcolumbre prometeu, não, aqui vai passar fácil, até ocorrer essas manifestações nas ruas, que criou uma saia justa para muita gente que apareceu aí pelos cantos pedindo desculpa por ter apoiado. Até a filha da Regina Duarte, a Gabriela Duarte, a atriz, que repostou uma postagem, né, sobre defendendo tal, e ela entrou pedindo desculpa, não, mas eu não sabia, foi sem querer que eu apertei a repostagem, eu não queria repostar isso, tal. Enfim, foi um estrago. E parece que o Trump ele produz esse efeito, que é embaralhar as cartas.
obrigando a grande mídia e a extrema-direita, que às vezes nem consegue entender direito qual é a estratégia do Trump, a ter que recalcular as rotas. Tá? Nesse momento, a grande mídia e a extrema-direita está recalculando a rota. Parece, sabe, o Waze, que é obrigado, se você pegou um caminho diferente, a recalcular as rotas. É o que estão fazendo, é isso que a gente vai tentar descrever, tudo isso que ocorreu, essas aventuras da semiótica. Tudo começou aqui no começo do ano, do recuo do governo. A gente sabe que esse vídeo, por exemplo, aqui do Nicolas Ferreira, mais de 100 milhões de visualizações, tá? Contra as mudanças introduzidas no dia 1º de janeiro, para monitoramento das transações bancárias, tá? Que aí, agora, com essa ação da Polícia Federal lá na Faria Lima, a gente descobriu o porquê era necessário essa questão do monitoramento das transações bancárias, principalmente o setor desregulamentado das fintechs, que a gente pode tranquilamente considerar como os camelôs do sistema bancário. Tá? E o Nicolas Ferreira, claro, usou o vídeo dele para dizer que é para taxar imposto. Então você, empreendedor, tal, vai ser taxado no Pix, tal, e tudo isso. E colou, o governo não teve o que responder, tá? E teve que voltar atrás. E depois, outra coisa é essa questão do INSS, isso foi mais escandaloso, tá? Essa ação da Polícia Federal, sem o governo saber, tá? Pegando o governo completamente surpresa, tentou o Sidônio Palmeiras, a Secretaria da Comunicação, tentar minimizar o impacto, mas o mal já estava feito. E, novamente, entra o Nicolas Ferreira falando desse esquema do INSS com desvio de dinheiro dos coitados dos pensionistas, aposentados e assim por diante. Tá? Até na época, a gente falou da necessidade do governo ter uma espécie de gabinete de inteligência semiótica, porque o que demonstrou é que o governo estava nas cordas, porque sempre a política de comunicação do governo era reativa, nunca proativa, no sentido de ocupar a agenda da mídia, a pauta da comunicação, criando acontecimentos comunicacionais. Como a extrema-direita, informada por essa estratégia do Steve Bannon de flood the zone, inunda a mídia de acontecimentos, de informações, como eles costumam fazer publicando esses vídeos. Tá? Então, aconteceu isso. Tá? Enquanto isso, a máquina da judicialização estava azeitada. Essa coisa, o 8 do 1, estava rendendo dentro daquilo que a gente vem falando aqui na live como pedagogia do medo. Pedagogia do medo. Começou o julgamento lá no STF, da primeira turma lá do Supremo, tá? Mas principalmente o julgamento que era mais esperado do ex-presidente Jair Bolsonaro, junto com seus 7 aliados, né, da chamada trama golpista. Tá? Essa pedagogia do medo, que tanta gente falou, isso aqui foi fundamental, isso que ocorreu em 8 do 1. A gente vem desenvolvendo nas lives essa pedagogia do medo porque ela visa 2 objetivos. Primeiro, apagar as impressões digitais do golpe militar híbrido que ocorreu com a vitória de Bolsonaro lá, todo mundo, a gente sabe, já falou bastante sobre isso, nas eleições de 2018, onde os militares ocupam definitivamente a máquina do Estado. Tá? Por que apagar as impressões digitais? Como? Através da caracterização de uma ORCRIM, organização criminosa. Então, Bolsonaro e outros militares ali daquele entorno, ele era líder de uma organização criminosa
Então, digamos assim, o Bolsonaro com uma espécie de Rasputin que estava seduzindo militares a ir por uma aventura golpista, sendo que o alto comando militar já não tinha nada a ver com isso. E até a gente comentou naquele momento, por que o alto comando militar não deu voz de prisão ao saber dos planos do Bolsonaro? Por quê? Já que esse plano de golpe visivelmente estava desafiando a hierarquia militar, que é essencial na vida de caserna, manutenção, respeito à hierarquia. Tá? Por que não deram voz de prisão? O alto comando do Exército. Por que não deu? Tá? Primeiro isso. E segundo, que a gente avaliou que essa pedagogia do medo, esse medo generalizado, amorfo, generalizado, disperso, de que pode vir um golpe a qualquer momento, de qualquer lugar, significa que isso desmobiliza a esquerda porque vai entregar nas mãos a judicialização, tá? A defesa da democracia.